As luzes da linha cinza piscam com uma frequência que apenas os veteranos como Elias conseguem decifrar. Para o passageiro comum, o metrô é apenas um meio de transporte rápido e impessoal. Mas para quem vive nas entranhas de metal da cidade, os túneis são organismos vivos, cheios de segredos e murmúrios. Elias, um homem cujos olhos carregam o peso de décadas de solidão e o cinza opaco do concreto, conhece cada centímetro dessas veias urbanas. No entanto, há um boato persistente que circula nos vestiários, sussurrado entre tragos de café frio e trocas de turno, a existência da lendária Estação 1. Dizem as vozes da experiência que, durante os anos sombrios da ditadura, um nível inteiro foi projetado e depois apagado dos mapas oficiais por supostos erros estruturais catastróficos. Para Elias, esse mito sempre foi apenas ruído de fundo, até que a culpa pelo desaparecimento de seu irmão mais novo, ocorrido há 30 anos naqueles mesmos trilhos, começou a vibrar em sintonia com a escuridão que agora o cercava. Naquela noite, o silêncio da estação terminal da linha cinza parecia mais denso, quase sólido e sufocante. Enquanto realizava sua ronda solitária, o som metálico de suas ferramentas batendo no cinto era o único sinal de vida naquele deserto de trilhos. Foi então que Elias notou algo que desafiava a lógica da manutenção preventiva. Uma infiltração estranha no final do túnel, onde a luz de emergência mal conseguia penetrar a penumbra. Não era uma infiltração comum de água subterrânea. Era um líquido viscoso, de um preto absoluto, que escorria lentamente pela parede deixando um rastro brilhante que parecia pulsar ritmicamente, como se tivesse vida própria. O cheiro que emanava daquela substância era insuportável. Uma mistura pungente de cobre oxidado e ozônio, que queimava as narinas e causava uma náusea instantânea. Movido por um instinto antigo, Elias aproximou-se da parede. Ao remover uma placa de concreto que parecia estranhamente solta, ele descobriu uma passagem selada com símbolos de aviso gravados com uma precisão cirúrgica e arcaica. Atrás dessa barreira improvisada, o que deveria ser o alicerce sólido da cidade revelou um vazio impossível que não constava em nenhum registro oficial. Uma escadaria em espiral, feita de um metal escuro que absorvia toda a luminosidade de sua lanterna de trabalho, descia para as profundezas, mergulhando muito abaixo do que o nível freático da região deveria permitir. O ar ali embaixo era pesado, carregado de uma pressão atmosférica estranha que fazia seus ouvidos estalarem dolorosamente a cada degrau. O silêncio era absoluto e desconcertante, sendo interrompido apenas por um som rítmico e perturbador. Uma espécie de respiração metálica profunda e compassada, como se o próprio ferro das vigas estivesse tentando desesperadamente puxar o ar para pulmões invisíveis, situados no âmago da terra. Cada passo de Elias ecoava como um trovão naquele abismo esquecido pelo tempo. Ele sentia que estava entrando em um lugar que a humanidade decidira esconder, por um motivo muito justo e terrível. A temperatura caía drasticamente conforme ele avançava, e o cheiro de metal oxidado se tornava cada vez mais forte. Antes de prosseguirmos com esta descida ao desconhecido, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo esta história. A jornada de Elias estava apenas começando, e o que ele encontraria mudaria sua percepção da realidade para sempre. A descida parecia infinita, e a mente de Elias vagava inevitavelmente para a noite traumática em que seu irmão se perdeu sem deixar rastros. Ele ainda conseguia ouvir, em seus pensamentos, o grito abafado e o rastro de silêncio absoluto que se seguiu ao sumiço do menino nos trilhos escuros. De repente, o feixe de sua lanterna atingiu um objeto pequeno no chão da escadaria. Elias se abaixou, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. Era uma lanterna antiga, um modelo militar robusto, idêntica em cada detalhe a que seu irmão carregava na fatídica noite do desaparecimento. Ele a pegou com as mãos trêmulas, esperando encontrar um objeto corroído pelo tempo e pela umidade extrema do subsolo profundo. No entanto, para seu horror absoluto, a lanterna estava perfeitamente limpa e polida. Não havia sinais de ferrugem ou poeira acumulada por décadas. Ao acionar o interruptor, uma luz forte e estável cortou a penumbra pesada,
As pilhas ainda tinham uma centelha vibrante de energia. Alguém ou algo estivera cuidando daquele objeto durante todos esses anos, mantendo-o como uma isca pronta para ser usada. O som da respiração metálica, vindo da escuridão logo abaixo, tornou-se subitamente mais alto e gutural, confirmando que Elias não estava sozinho na plataforma proibida que agora se revelava diante de seus olhos. Elias pisou no último degrau da escadaria em espiral e sentiu o chão ceder levemente sob suas botas, como se caminhasse sobre uma camada de borracha aquecida e estranhamente orgânica. Ao apontar a lanterna militar de seu irmão para a frente, o facho de luz revelou uma arquitetura que desafiava qualquer lei da engenharia ou da lógica humana. Aquela não era uma estação comum, era uma catedral profana de carne e metal. Os trilhos, que deveriam ser de aço industrial, reluziam com um brilho marfim, construídos de um material que lembrava ossos longos e perfeitamente polidos. As paredes da plataforma não eram de concreto, mas cobertas por uma membrana translúcida que pulsava em um ritmo hipnótico, revelando veias escuras que transportavam o líquido viscoso e fétido. O silêncio foi subitamente substituído por um coro de sussurros metálicos e estalidos elétricos. Elias percebeu vultos se movendo nas sombras periféricas, logo além do alcance de sua luz. Não eram pessoas, nem animais conhecidos. Eram amálgamas grotescas, seres formados pela fusão violenta de carne humana com os detritos acumulados do metrô. Ele viu uma figura com engrenagens de catracas cravadas em suas costelas expostas e fios elétricos entrelaçados em tendões pulsantes. Essas criaturas rastejavam pelas paredes como insetos gigantes, emitindo um cheiro pútrido de cabelo queimado e graxa rançosa. Elias sentiu o terror paralisar seus membros, mas o peso da lanterna em sua mão era a única coisa que o mantinha ancorado à sanidade, enquanto as sombras se aproximavam com movimentos espasmódicos. Foi então que a escuridão no final da plataforma se desfez para revelar a entidade do trilho. Uma massa colossal que ocupava todo o diâmetro do túnel, estendendo-se como uma serpente de metal e vísceras. Ela era uma fusão obscena de vagões abandonados, entulho urbano e matéria orgânica pulsante. A criatura não apenas vivia na estação, ela era a própria alma do lugar, uma manifestação física da dor e dos segredos da cidade. Seus olhos eram faróis de trens antigos, emitindo uma luz amarelada que varria a plataforma em busca de novos componentes. Elias tentou recuar, mas a superfície orgânica sob seus pés começou a se agarrar às suas pernas, como dedos famintos surgindo do chão para impedir sua fuga. Elias, Elias, você demorou tanto. A voz não veio do ar, mas ecoou diretamente dentro de seu crânio, ressonando com as memórias que ele tentara enterrar por 30 anos. Era a voz de seu irmão, infantil, mas carregada de uma fadiga milenar e uma tristeza insuportável. Elias viu entre camadas de metal retorcido e cabos de alta tensão, rostos humanos fundidos à estrutura, bocas que se abriam em um uníssono silencioso. Um desses rostos, pequeno e pálido, parecia mover-se em sua direção através da massa biológica. O horror foi subitamente substituído por uma esperança desesperada. Ele deu um passo à frente, querendo tocar aquele rosto e pedir perdão. Mas a estação reagiu violentamente, remodelando-se em tempo real para impedir qualquer contato humano. O som de ossos quebrando e chapas de aço sendo dobradas preencheu o túnel, enquanto as únicas saídas eram seladas por paredes de tecido vivo e fibras metálicas. Elias foi forçado a entrar em um dos vagões que compunham o corpo da entidade. O interior não tinha assentos. As paredes eram revestidas de um material que lembrava o revestimento interno de um estômago, exalando um calor febril que dificultava cada respiração. Ao entrar, ele percebeu que não estava em um simples transporte, mas dentro de um órgão digestivo de proporções industriais e biológicas, pronto para processar o que quer que fosse depositado em seu interior cavernoso. Enquanto a porta do vagão se fechava com um som de sucção, Elias encontrou documentos secretos da época da ditadura espalhados pelo chão. A Estação 1 não fora escondida por erros de engenharia. O governo descobriu a entidade e percebeu que ela era insaciável. Em vez de combatê-la,
decidiram alimentá-la sistematicamente. Durante décadas, os desaparecidos dos túneis não foram vítimas de acidentes. Foram oferendas deliberadas para manter a criatura saciada e impedir que ela subisse à superfície. O irmão de Elias fora entregue à fome do sistema. E agora, o próprio Elias estava prestes a se tornar o próximo sacrifício necessário para que o mundo lá em cima continuasse em sua rotina ignorante, sustentado pela sobrevivência egoísta da cidade e pelo horror invisível que pulsava sob seus pés. Elias avançou pelo corredor do vagão estômago, sentindo o calor opressor derreter a sola de suas botas de trabalho. Cada passo era uma luta extenuante contra a viscosidade do chão, que parecia ganhar vida, tentando prendê-lo como uma teia de aranha orgânica composta por fibras de borracha e tecido muscular. À medida que se aproximava do que deveria ser a cabine de comando daquele comboio biológico, a voz de seu irmão tornava-se um lamento contínuo, não mais um chamado por socorro, mas uma função rítmica e mecânica. Ao cruzar o limiar final, Elias deparou-se com o núcleo pulsante da entidade do trilho. No centro de uma câmara vasta, iluminada por centelhas elétricas azuladas que saltavam violentamente de nervos expostos e cabos de cobre descascados, repousava uma massa de consciências fundidas. Milhares de rostos humanos, comprimidos como camadas de sedimentos geológicos, formavam o processador central daquela abominação indescritível. E lá, exatamente no ponto focal da agonia, estava o rosto de seu irmão. Ele não era mais a criança que Elias guardava na memória, mas uma máscara pálida de sofrimento eterno, cujos olhos vazios e sem brilho serviam agora como sensores biológicos para o sistema. Elias compreendeu, com um peso que quase o fez desabar de joelhos, que a linha cinza não funcionava apenas com eletricidade convencional. Ela era movida pelo sofrimento destilado e processado naquela fornalha subterrânea escondida. A verdade era infinitamente mais terrível do que qualquer mito urbano ou teoria conspiratória. O governo e os arquitetos originais do metrô haviam selado um pacto sombrio com o abismo. Cada atraso inexplicável, cada tremor inesperado nos trilhos lá em cima, era a entidade exigindo seu tributo necessário. Elias observou os cabos de alta tensão que saíam diretamente do núcleo orgânico e subiam em direção à superfície, alimentando a vida frenética de milhões de pessoas com a energia vital extraída da alma de quem foi esquecido nas profundezas. Ele segurava sua ferramenta de manutenção com força, um martelo pneumático modificado que carregava no cinto, sentindo o suor frio escorrer por seu rosto. Diante dele, os geradores arcaicos, relíquias de uma engenharia brutalista do passado, roncavam em uma harmonia perfeita com o coração da criatura. Elias percebeu que tinha o poder de interromper aquele ciclo de horror. Se destruísse o suporte de vida da estação, a linha cinza colapsaria, os arranha-céus acima sofreriam danos e a cidade inteira pararia no escuro. Mas a escravidão eterna de seu irmão e de tantos outros finalmente chegaria ao fim. Elias não hesitou mais. O amor e a culpa que o trouxeram até aquele inferno transformaram-se em uma fúria gélida. Ele começou a golpear os pontos críticos de conexão dos geradores, rompendo os selos de chumbo e carne que mantinham o equilíbrio precário entre o metal e a matéria viva. A entidade do trilho emitiu um grito ensurdecedor que não era humano nem mecânico, mas um som horrendo de metal sendo rasgado no vácuo absoluto. O vagão estômago começou a se contorcer em espasmos violentos. Elias sentiu o teto baixar perigosamente e as paredes pulsantes se fecharem para esmagá-lo como um intruso indesejado. Ele correu desesperadamente, seus pulmões ardendo com o cheiro acre de ozônio, graxa e sangue, enquanto saltava por aberturas que se fechavam em questão de segundos. Atrás dele, o núcleo explodia em uma cascata de faíscas negras, e a consciência coletiva da criatura começava a se desintegrar em um redemoinho de sombras e lamentos fúnebres. A perseguição pelos túneis que morriam foi um delírio febril de luzes piscantes e rugidos de concreto cedendo sob a pressão. Elias alcançou a escadaria em espiral no momento exato em que a estrutura da Estação 1 começava a implodir sobre si mesma, tragando segredos e horrores.
Ele subiu os degraus 2 a 2, ignorando a dor excruciante em suas pernas, sentindo a vibração da destruição total logo abaixo de seus calcanhares cansados. No nível superior, na plataforma comum da linha cinza, os passageiros que aguardavam o último trem da noite sentiram apenas um leve tremor, um balanço sutil e quase imperceptível nas luzes do teto. Ninguém se assustou. Ninguém olhou para baixo com suspeita. O sacrifício de Elias foi um segredo enterrado por toneladas de escombros e pelo mais absoluto silêncio administrativo. Meses depois, um novo técnico de manutenção, jovem e ainda cheio de curiosidade ingênua, fazia sua ronda solitária pelo túnel após a meia-noite. Ele notou uma fenda fina em uma parede de concreto que parecia ter sido selada com um cimento diferente do resto da estrutura. Ao aproximar o ouvido daquela rachadura, esperando ouvir apenas o som do vento ou o gotejar constante da água ácida, ele paralisou por completo, vindo da escuridão absoluta da fenda, em um tom que misturava uma esperança agonizante e um desespero profundo. Um sussurro familiar ecoou diretamente em sua mente. Elias estava chamando, mas sua voz agora possuía a mesma ressonância metálica e fria da estação que ele tentou destruir. Ele não havia morrido. Ele apenas trocou de lugar na engrenagem invisível, tornando-se o novo vigilante daquela fome milenar que a cidade insiste em ignorar para continuar brilhando egoisticamente.